Oi, meu nome é Emanuele e eu sou da Escola Rosa Francisca Mano. Hoje eu vou falar um pouco do livro de Anne Frank, que é um dos livros mais importantes que eu li na minha vida. Porque ele simplesmente fala de uma adolescente judia que viveu no auge da Segunda Guerra Mundial e viveu tudo isso que a gente estuda nos livros de história hoje em dia. E não é ficção, é ela, a Anne Frank, ela tinha um diário onde ela escrevia tudo o que ela vivia, o que ela sentia, sentimentos que todo mundo sente, uma adolescente normal, sobre paixão, sentimento, revoltas. Ela, por exemplo, ela não gostava muito da mãe dela, ela não concordava com algumas coisas que a mãe dela fazia. Então ela escrevia sobre isso, tem certas partes que você fica revoltado, você fala como ela vivia tudo isso, como que ela aguentava tudo isso em silêncio. E a história baseia-se no seguinte, que ela tinha uma vida normal, ela estudava no colégio de judeus, porque naquela época judeus não podiam estudar na mesma escola que cristãos. Então ela tinha uma vida normal, ela brincava com os amigos dela, ela estudava, ela não gostava de matemática, ela odiava. E tinha muitos professores dela odiavam ela porque ela era tagarela demais. E então, de repente, em meio à Segunda Guerra Mundial, essa família viu-se obrigada a se esconder. Por quê? Porque a perseguição contra os judeus estava muito forte. O nazismo era algo muito forte na época. E na Holanda, onde elas viviam, estava sendo constantemente atacada. Então eles precisavam se esconder. E num prédio onde o pai dela trabalhava, o Otto Frank, era uma empresa de geleias, especiarias, essas coisas. E eles construíram um cômodo secreto, que ela chama como anexo secreto. Era cômodos escondidos nesse prédio, onde a Anne, o pai dela e a mãe dela, e mais outra família e um senhor sobreviveram lá durante essa guerra. E é muito triste pensar que pessoas normais, comuns, que poderia ser eu, você, qualquer pessoa, viveram tudo isso. É muito triste, mas isso tem que ser do conhecimento de todo mundo, porque aconteceu isso, mesmo que é humilhante pensar que nós humanos, nossa sociedade passou por isso. Mas a gente precisa ter conhecimento dessas coisas para não acontecer novamente. Esse livro traz uma visão de empatia perfeita. Você chora muito, você fica revoltado, você pensa como que tudo isso aconteceu. E no final, nosso final, acontece de repente, a Anne, ela, depois de muitas coisas que ela viveu no anexo secreto, muito choro, muitas lágrimas, ela começa a ver esperança na guerra. Que os aliados estavam quase conseguindo deter a Alemanha. Aí de repente não acaba o livro. E depois conta a história que a Anne e a família dela, elas foram descobertas. A Anne, infelizmente, morreu com a irmã dela de uma doença numa das filas para os campos de concentração. Isso é muito decepcionante. Porém, essencial, não é essencial, é fundamental pra gente conhecer. A gente precisa saber o que o nosso mundo passou, que milhares de pessoas morreram, viveram. E pra gente parar pra pensar, daqui a alguns anos não vai mais existir pessoas que sobreviveram, judeus inocentes que sobreviveram aos campos de concentração, à Segunda Guerra Mundial. Isso não é que infelizmente, mas ainda aconteceu muitas coisas talvez que a gente não saibamos. Com isso, de que talvez em alguns anos a gente talvez não pode ter mais sobreviventes da Segunda Guerra, a gente passa a pensar que talvez outras milhares de pessoas possam ter algum registro que passaram por isso e muitas vezes não são divulgados. Igual o pai da Anne Frank, foi ele que divulgou o Diário para o Mundo. Ele viu como que os relatos... O que aconteceu? A cadeira tá peidando aqui, véi. E com isso de que talvez nunca mais todos os sobreviventes tenham morrido da Segunda Guerra, a gente passa a pensar que talvez centenas de pessoas possam ter algum relato do que passaram, do que sofreram nas mãos dos nazistas, dos alemães. Isso é extremamente o que aconteceu com os judeus, com esse genocídio em massa que aconteceu. E talvez há relatos de pessoas que sofreram com isso, só que muitas pessoas talvez não publiquem isso, não revelem para o mundo. Por quê? Porque na época em que foi
divulgado quando o outro divulgou para o mundo o Diário de sua filha, foi logo que acabou a Segunda Guerra. E foi em meados dos anos 50, onde tinha muita discriminação ainda. Por exemplo, a Annie, no seu diário, ela discute um pouco de sua sexualidade. Isso era totalmente inaceito na época. Então, muitas partes foram censuradas, com meio que desrevelância sobre isso. E é incrível como a Annie, uma adolescente, praticamente na cidade, em outra época, ela tinha uma visão do mundo totalmente ampla e de outro mundo. Ela via coisas fantásticas, tinha uma visão de esperança incrível. E é extremamente triste como tudo isso acabou. Mesmo depois de tudo que passou, a gente tem que continuar lembrando todos esses erros que nossa humanidade cometeu. Mesmo que não em grande relevância e quantidade, para isso não acontecer novamente, mesmo que de forma diferente. A gente tem que levar em conta, ter empatia, pensar no sofrimento dos outros. A gente levou. E é isso. Ponto. Acabou. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for